Muito bem. Obrigado, Bernardo. Bernardo conversou com a gente aqui na programação da Jovem Pan. Agora, Zuzu, põe na tela. Vou falar primeiro o nome da turma aqui, o Felipe Valerinho, o Henrique Viana e o Lucas Ferrugem. Mas, como eles são de categoria, fizemos um VT para apresentá-los. Vai lá. No programa de hoje, os maiores e mais polêmicos criadores de conteúdo da atualidade. Queremos apresentar uma ideia que envolve o tema da criminalidade no Brasil. Filmes, séries e documentários que abalaram as estruturas políticas e históricas da nossa nação. Ele quer voltar à cena do crime. Já conhece a série documental O Teatro das Tesouras? Então se liga que dia 29 de setembro, às 8 da noite, tem episódio novo. O que está por trás da eleição de Jair Messias Bolsonaro? Com vocês, Brasil Paralelo. Estamos aqui para contar e explicar tudo o que aconteceu com o canal do Brasil Paralelo. Brasil Paralelo! Um teaser pra eles. Muito bem. Rodrigo Teaser. Nada que a gente possa falar aqui vai ser melhor do que esse trailer. Maravilhoso. Não. Texto do Gueré, edição do Esquilinho. Muito bom, muito bom. E vou dizer uma coisa pra você. O que mais eu acho legal no trabalho é o capricho que vocês fazem o material. Exato. Porque é muito bem feito. Se você... É assinatura, né? Se você assinar, eu vi lá no YouTube. Tem umas coisas de graça no YouTube. Eu pego do YouTube que é de graça. Veja lá no YouTube. Não, veja lá no YouTube. Não, falando sério. Sim, é verdade. Porque é o seguinte, a gente tem algumas produções aqui no Brasil de Globo, de TV Globo. O que se você vê melhor aqui é TV Globo e você vê muito boas produções da Netflix, documentários que vocês fazem. O de vocês é do nível internacional. É muito bem feito. Parabéns pelo trabalho. Eu sei que é um negócio que dá muito trabalho fazer, não é brincadeira fazer, custa muito caro e vocês fazem com primor aquilo lá. Então, parabéns. Parabéns pelo trampo de vocês. Obrigado. Porque não é bate-carteira, não é um negócio que você faz ali, não, vou fazer um documentário aí, sai de qualquer jeito. É muito bem feito, é muito caprichado. Parabéns. Sem dinheiro público. Sem dinheiro público. Vocês começaram há quanto tempo que tá aí, ó? 6 anos. Quase 7 agora, vai ir pra 7. É isso aí. E agora, eu queria falar do Brasil. Última Cruzada. Da Última Cruzada, que é muito bom, né? É muito bom. É uma história do Brasil, porque normalmente... Tem um no History que o Peninha tá fazendo. Eu não gostei. Não? Não, eu não gostei, porque entra meio humor, é um negócio assim... Porque tá ruim, né? Exato. Não é ruim. Não é ruim. É sim. Aquele clima de chacota, aquela coisa da chacota, de ficar sempre relativizando. O livro do Peninha é muito bom. Esse livro, puta, o cara fez uma compilação, olha, ó, Peninha, puta, parabéns. Como é que chama esse livro? É o Brasil... O do Brasil que ele tem. Tá lendo, eu não sei. Cri. Não sei. Sucesso ainda. Tá aí, cara, é uma compilação. Última Cruzada. Última Cruzada é deles. O Delari tá sabendo legal, que não sabe nada. Soprou errado. Pega o livro do Peninha aí, a história do Brasil. É a história do Brasil. Do Peninha não quer saber. A história não é Capitães Brasil. É o cabelo. É que ninguém sabe, Emílio, qual é. Eu sei, porque ninguém lê nesta merda. Por isso que ninguém sabe da história, pô. É esse aí. Brasil, uma história. Esse livro é muito bom. Pra quem não conhece a história, pega esse livro, lá tem tudo já compilado e compilado de um jeito bacana. Por exemplo, abolição. Tem a visão do abolicionista, tem a evolução da monarquia, dos republicanos. Um livrinho, parabéns, Peninha, show de bola. Mas esse documentário de vocês é muito bom, porque ele não entra meio... É documental mesmo. Parabéns. Obrigado. Mas nós vamos falar de outra coisa, né? Uma pauta mais porque vocês lançam muito. Mas é bom, é bem produzido também. Esse documentário, né, que a gente falou, eu não assisti o documentário do Peninha, mas esse que a gente falou de um tom mais jocoso, é um dos motivos que nos motivou a fazer esse documentário, né? Porque a gente, cara, quase todo mundo na escola ouvia a história do Brasil desse tom meio de piada, né? Era tudo uma coisa meio atrapalhada, meio sem querer, né? E isso, de fato, criava um problema de identificação, né? Um problema de a gente conseguir ter referências para se basear, para se orgulhar e tudo mais. E, enfim, todo mundo foi formado um pouco com essa mentalidade. Sim. Né? Por exemplo, o próprio Dom João VI, né?
O Dom João, ele é tratado como um cara gordo, que comia frango, atrapalhado. Fugiu. Porra, mas foi foi o cara que deu a volta no Napoleão, cara. O único cara. O cara deu a volta no Napoleão. O nosso João VI. O próprio Napoleão falou. O único que me enganou. O único que enganou solidificou um império. Olha que cara. Ó, até me arrepiei. Gordinho. Olha ele lá, feio pra cacete. Mas parece uma cabeça de feijão. Uma cabeça de feijão, olha. Mas, ó, quem quiser assistir, tá no ar, né? Tá no ar. Tem que assinar o canal, que custa R$19. A partir de 19 por mês. Tem que assinar o canal, brasilparalelo.com.br, tem que assinar o canal, aí você tem um monte de história. Tem o da Argentina, que é sensacional. O da Argentina já tá na caixinha. Já tá no Leonardo. Tá no YouTube. Tá no YouTube. Tá no YouTube. Mateus Side. Mas pode assistir, qualquer documentário deles é muito bem feito. Eu vou fazer o break agora, só pra rede, a gente continua no papo e vamos falar agora do que vai sair agora, que é o Teatro das Novo Tesouras. episódio. Eu disse. Teatro das Tesouras. Vamos, Reginaldo, pode ir pro break, a gente continua aqui na TV. Eu tenho uma perguntinha. Pois não. Vamos lá. Seguinte, eu adoro o trabalho de vocês, eu entendo pouco de política, então pra mim é muito legal ver e conseguir entender. Pra mim é tudo muito confuso, é muito difícil pra mim política. Mas eu queria fazer uma pergunta técnica da minha área de interesse, assim. Eu cheguei a estudar e ver algumas apresentações do pessoal lá nos Estados Unidos, da Netflix, no sentido de recomendação. Como eles faziam para saber se uma série deveria ser descontinuada, se uma série ia continuar. Muitos testes. Eu não tenho dúvida que a Netflix... Eu não estou falando da qualidade do conteúdo, eu estou falando dessa engenharia. Eles são... Técnicos. Eles estão quilômetros de distância, pelo menos da Globo, pelo que eu vi. Vocês têm andado nisso? Assim, porque, assim, como que você sabe o que o público quer? Desde a sugestão, porque vocês começam a ter muito material, desde a sugestão até essa questão aonde apostar as fichas. Como vocês bem falaram, o dinheiro é privado e custa muito. Essa é uma questão, a gente estava até falando agora ali, antes de entrar, um assunto meio parecido com esse, né? Que a todo momento a gente se depara com coisas até um pouco imprevisíveis. A gente acha que pelo feeling, pela convivência, a gente já imagina o que vai dar mais certo, o que não vai, o que o público vai gostar. Mas é sempre muito difícil, assim, né? E pesquisa de opinião, a gente tá vendo, é uma coisa... Não adianta, né? As pessoas mudam de opinião toda hora, elas não sabem bem o que ela quer e tal. É muito difícil. Então, cara, o que a gente tenta se basear, e tá avançando cada vez mais nisso, é dados de comportamento mesmo, assim. A gente analisa, né, como é que tá a procura dentro da plataforma, a retenção, o tempo que as pessoas ficam assistindo, né? Quantas pessoas chegam até o final do vídeo, né? Pra entender. E a gente tenta cruzar isso para tentar gerar alguns insights ali, né? Sempre vai ter que ter um fator de interpretação grande, assim, para tentar saber que caminho que... Renovação de assinatura é uma coisa importante. O cara que assiste conteúdo XYZ renova mais assinatura do que o outro que assiste o outro tipo de conteúdo. Então, esse é um fator econômico. O cara decidiu pagar mais um plano de assinatura porque assistiu esses conteúdos, né? E tem um ponto, eu acho que tem duas linhas aí, tu tá certo, a Netflix é o top performance desse negócio de dado. Disso, né? Exatamente, de dado, análise de dado, etc. Acho que tem vários momentos da nossa empresa e tem dois tipos de decisão que são diferentes. Quando a gente fazia coisa só pro YouTube, a gente tinha os dados do YouTube, que ele dá lá, etc e tal. Isso nos guiava de alguma forma para saber, para nos ajudar a facilitar a entrega do nosso conteúdo e acertar um número maior de pessoas. Então, em vez de fazer um vídeo de 1h30, faz um de 40 minutos ou dois de 40 minutos, aquelas coisas mais técnicas, tá? E existia outra linha de decisão editorial, que essa até hoje... ela é uma linha bem intuitiva, no sentido de conversamos muito com os membros, escutamos muito feedback qualitativo, conversamos com um ecossistema de professores e especialistas bem amplo, e aí quando a gente sente que está próximo de um time sólido para falar de um determinado conteúdo, que pode nos mentorar, nos ajudar, nos dar os caminhos, as direções, etc., a gente avança. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Nós adoraríamos fazer, a gente fez um documentário chamado Pátria Educadora, que é sobre uma trilogia sobre educação no Brasil. Achei que era sobre aquele programa do PT que chamava Pátria. Tem uma ironia. O título é por causa disso. O título tem uma ironia com isso. Adoraríamos fazer um Pátria Educadora sobre, sei lá, a saúde brasileira. Por que não fazemos agora? Porque a gente não tem perto de nós um time de especialistas que consiga nos dar acesso ao sistema, nos soprar, ter a ampla experiência, etc e tal. Então tem um pouco dessa conveniência de estar com acesso à informação de qualidade e também o nosso editorial baseado nos nossos valores.
com o lançamento do nosso streaming, que está prosperando cada vez mais, já são 400 mil assinantes, etc. Vocês têm 400 mil assinantes? Sim. Quando começa a entrar em quase 400 mil assinantes, 400 mil assinantes. É o segundo maior streaming de filmes brasileiros. Só perde de marca brasileira. Pro da Globo. E... Legal. Aí quando tu começa a ter isso, a gente está avançando muito hoje, inclusive profissionais de tecnologia podem mandar currículo lá para a empresa. Temos 107 vagas abertas. 107 vagas abertas para trabalhar lá conosco. Fácil. Então, mandem currículo para lá, porque a gente está avançando nos dados como a Netflix faz, de consumo. Sim. Quem vai até o final, etc, etc. O que a gente tenta não deixar muito é isso interferir no nosso editorial. Isso tem que interferir para saber qual é a melhor forma de entregar. A gente é facilitador. A gente não fica inventando teoria. A gente pega de gente que sabe e tenta facilitar ao máximo, através de entretenimento, arte, qualidade técnica, etc, para entregar aquilo de uma forma mais didática, mais bonita e mais agradável de assistir. Então, tem essas duas linhas, a editorial e a... Se tiver um dado lá dizendo agora que o que os caras querem saber, conteúdo comunista, nós não vamos entregar. Nós não vamos entregar. E é engraçado porque você vai na sede dele, Sami, é cheio de telas, só com gráfico, completamente objetivo, só as métricas. Mas isso também não interessa, papo de CEO aqui. Parece que o cara vai comprar Netflix, porra. Deixa eu falar sério. Samidana quer investir lá, né? Venture Capital. Não, deixa eu falar sério agora. Venture Capital. Mas deixa eu falar, mas vocês começaram... Vocês começaram pequenininho, né? Vocês começaram pequeno. Porque eu lembro quando vocês... O primeiro que vocês fizeram foi do... Qual foi o primeiro? O primeiro que chamou atenção, que a gente foi no programa até. Porque era o YouTube, era do 1964, o Brasil entre armas. Uma treta, foi uma treta. Isso aí, esse aí. Foi o que deu a treta, né? Foi a primeira grande projeção. O primeiro que a gente fez foi Congresso Brasil Paralelo, num clima de querer entender a política brasileira. Aí a gente lançou a Última Cruzada, que foi a maior série sobre história do Brasil já feita, ainda no YouTube. Depois, o terceiro lançamento grande foi Teatro das Tesouras, que nos colocou mais no mainstream. Muita gente de fora, digamos, daquela bolha que a gente trabalhava, assistiu. E a premissa, até puxando um pouco aqui pro assunto de hoje, do Teatro das Tesouras, era a seguinte: 2018, ano de eleições, e existia aquele aforismo popular: o brasileiro tem memória curta. E aí a gente falou, não, vamos fazer uma retrospectiva das eleições da nova democracia para acabar com essa história de que o brasileiro tem memória curta. Deu muito certo. Bombou bastante, e aí a gente lançou 1964 na sequência, sobre a história da ditadura militar. Esse bombou muito, foi a primeira vez que nós viemos aqui. Exatamente. Mas até lá nós éramos pequenininhos também. Sim, era só YouTube, né? Era só YouTube. 5 pessoas, uma salinha de 3 metros quadrados, começou assim. Pô, bacana, produção cara. separou. Parabéns, viu? Parabéns, que é cara que faz, porque tem uma grana que vem da Ancine, que eu acho muito legal essa grana também. Eu acho legal, porque é uma participação de ligação telefônica, foi na época do FHC. Um dinheirinho lá de cada ligação que você faz vai para produção audiovisual. Eu acho... eu sei que você não gosta de nada. O Sami quer acabar com a monarquia. Ele quer acabar com a monarquia. O problema é como que essa verba vai ser direcionada. Sim, mas parabéns que vocês não usam essa grana e fazem produção bem feita. Talvez se vocês tivessem essa grana, poderia ser melhor ainda do que vocês fazem. Ou não. O nosso ponto em relação a isso, nosso ponto até nem tem uma questão moralista, que é dinheiro público e tal. É uma questão de eficiência mesmo, no final das contas. Porque desde o início a gente sempre teve muito preocupado com os documentários terem audiência de fato, que as pessoas gostem e queiram pagar por aquilo. Se a gente começa a ter um financiamento muito expressivo de outras fontes que não dependem do sucesso de fato do produto, a tendência da gente se desvirtuar é muito grande. Esse que é o problema. Eu tava só rápido exemplo, eu estava num evento hoje de manhã sobre fundo de investimento em cinema e tal, só para aprender lá, conhecer e tal. Tem alguns. E, cara, aí os caras falando, os caras passam 8, 9 meses para levantar o financiamento. A gente toma a decisão de fazer um filme em menos de uma semana, às vezes. Então, como é que tu vai comparar esse grau de eficiência? E outra coisa, o cara quando pega o financiamento da Ancine, ele não investe o diretor, imediatamente. O produtor, o que ele faz? Meu financiamento é 5 milhões e o meu cachê é 800 mil. Sim. Aí ele bota os 800 mil no bolso e se 100 pessoas assistirem o filme, ele fala assim, não bombou muito, mas os meus 800 mil estão garantido. O prejuízo é seu. Conosco não. Se der prejuízo, o prejuízo é nosso. Vai para PF. Vai para PJ, depois vai para PF. Então esse sistema de incentivo faz a gente correr atrás e trabalhar mais. No nosso entendimento é mais saudável para nossa empresa. Eu quero falar do Teatro das Tesouras porque... Então, aproveitando que você vai falar, o Delari me pediu, a gente pode passar um trailer aí? Passa o trailer. Melhor ainda. Vamos aí, põe na tela. Narra aí. Teatro das Tesouras está de volta com um novo episódio. Glória a Deus. Glória a Deus. Para responder a uma pergunta. Afinal, o que está por trás da eleição de Jair Messias Bolsonaro? No dia 29 de setembro, às 20 horas, estreia o episódio mais aguardado da série O Teatro das Tesouras.
Eu tenho ética, esculhambação. Os senhores são tudo amiguinhos, eu tenho uma história. Exclusivo para assinantes da Brasil Paralelo. Assine agora o nosso streaming e garanta acesso ao nosso catálogo de filmes e produções originais. Só na Brasil Paralelo você aperta o play sem medo. Assine já. Nós vamos acabar com essa esculhambação. Democracia é uma delícia, é uma beleza. É uma delícia. A candidatura dele não deveria existir. Nós estamos num teatro. Só que você tem que assinar. Que pepino. Pepino! Vale a pena. Mas vale a pena. Vale a pena. O trailer é lindo, o problema. Não, tem que pagar lá. Quanto Mas você quer de graça? Eu quero de graça. Menos de Libera de graça. Quero de graça. Por dia. Existe um mundo melhor, só que é mais caro, e existe um mundo mais barato, só que é uma porcaria. Esse é o lema. Mas dá um... Essa é a vida. Posso perguntar? Você quer um mundo mais barato? Tem que assinar. 29 de setembro, às 20 horas. Eu não gosto de assinar nada. Nem o Spotify meu assinar. Ele vai com o comercial. Eu ofereci a senha da minha sogra. Deixa eu perguntar a respeito desse episódio aí, porque a galera, todo mundo acompanha, quem não acompanha vale a pena acompanhar o Teatro das Tesouras, que mostra todas as eleições até hoje. O que motivou vocês a trazer esse tema da última eleição? Justamente para ficar completinho? Ou teve algum ponto nessa eleição que falou, não, isso aí merece um capítulo dentro do Teatro das Tesouras? Tem os dois. Quando o Teatro das Tesouras foi um sucesso em 2018, obviamente a gente já tinha sentido o cheiro de que toda eleição que tivesse a gente podia adicionar um novo episódio para ver para que rumo a coisa tá indo. Só que, de fato, nessa eleição tem um negócio muito especial. Porque para quem viu a tese do Teatro das Tesouras, e até isso que inspira o nome, ela vem de uma lógica de estratégia das tesouras, que é quando dois partidos políticos ou duas representações políticas se apresentam como se estivessem concorrendo, mas na real são a mesma coisa. Né? Então, a nova democracia brasileira é um jogo meio montado entre PSDB e PT, que um fala assim, eu vou fazer diferente, o outro fala que vai fazer diferente, mas na verdade você está escolhendo não para onde o Brasil vai, mas a forma que o Brasil vai chegar no mesmo lugar. É para enganar trouxa. Os dois querem a mesma coisa, tu só pode escolher a forma que eles vão chegar lá. Isso. Entende? Então, esse era o jogo da democracia brasileira. Qual é a pergunta-chave? E o Jair Bolsonaro nessa história? Sim. O que significa? Ele tá dentro do teatro, ele tá fora do teatro, como é que ele entrou nesse jogo, como é que ele virou presidente, o que isso significa para esse fenômeno do Teatro das Tesouras? Ele quebrou com o Teatro das Tesouras? Quebrou a tesoura, O que aconteceu? Essa é a pergunta-chave desse episódio. Mas você não acha que sempre o Centrão mandou no Brasil desde a época da República? Sempre foi o Centrão. Cara, é o chefe invisível. Independente da tesoura. É o cara que não aparece, mas o cara que segura a tesoura na mão. É isso aí. Sempre é o Centrão que manda. É uma força ali de poder. É uma força poderosa. É uma das principais para você fazer aliança então, mas o engraçado é que eu falo, o cara, ele trata o Centrão, fala, agora você está com o Centrão. Como o Centrão não fosse nada, mas são os caras que... O Centrão, a gente fez até uma produção que, se você assinar, você pode assistir, chamada Crise dos Três Poderes. Explica em detalhes o que é o Centrão, como é que funciona esse sistema, etc e tal. Tem entrevista lá de 2 ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal, tem entrevista de ex-presidente da Câmara, de senador, de gente que vive mesmo o negócio. Ex-presidente da República. Ex-presidente da República, o Temer. A gente entrevistou vários deles para compreender esse fenômeno. O Centrão, eles são as veias invisíveis da política brasileira. Vários congressistas, deputados, senadores, burocratas, etc., que às vezes não tem nem visibilidade pública, as pessoas não sabem nem nomear quem são essas pessoas. Ele não é um partido político, ele não é uma organização bem definida, mas eles são um grupo de poder que se articula lá dentro para pegar pedaço do tesouro, pressionar o presidente da República, passar as coisas em geral em vantagem própria, em vantagem de seus próprios interesses. Isso acontece porque a gente tem um problema mais ou menos assim, para simplificar. O presidente é eleito com voto majoritário. Quem tiver mais voto leva. No Congresso não funciona assim. Tem uma fórmula lá que tu precisa ser formado em Harvard para entender, mas na prática, na eleição de 2018, 95% dos deputados não dependeram de voto direto da população para ser eleito. A gente só elegeu com voto direto 27 deputados em 2018. Isso é bastante grave, porque quando a gente vota num deputado, se chama sistema proporcional, a gente vota primeiro no partido que ele está afiliado. E se o cara levar 1 milhão de votos, ele não vai usar 1 milhão de votos. Ele vai pegar uma cadeira e esses outros votos vão ser distribuídos dentro do partido. Por isso que a gente tem 40 partidos políticos. E tem os tiririca. Isso, não, puxador de votos. o próprio Boulos, que deve estar
Tá okay. Agora provavelmente pode puxar um monte de gente, ele nem deve acabar o mandato, que deve tentar isso sem contar prefeitura, e pode levar um monte de gente, e tem uma bancada gigante E sem contar as trocas de partido dos deputados, né? Que tem um índice altíssimo, né? Toda semana tem troca de deputados. Porque todo esse deputado invisível... O que o deputado invisível que não tem voto quer? O cara que tem 10 mil votos, mas tá lá há 5 mandatos. O que esse cara quer? Ele quer estar num partido que tem um puxador de voto muito forte e que na lista não tem mais ninguém muito forte, porque aí ele entra com pouco voto. Por isso que se criam vários partidos políticos, e a gente tem, sei lá, 40 partidos políticos, porque cada um deles bota um puxador de voto, cria suas cadeiras no Congresso e bota um monte de gente que não tem representação popular. Essa galera vive para si próprio, são invisíveis. A gente fala em renovar o Congresso brasileiro. A verdade é que no nosso sistema isso é impossível, não tem como. E às vezes esse é o motivo das pessoas não saberem quem votaram. Sim. Ah, você tem que cobrar seus representantes. Cara, só 5% do Congresso é teu representante. Como é que tu vai cobrar o resto tudo representação indireta? Exatamente, porque você vota no mais conhecido. Você vota no mais conhecido, ele puxa um monte de cara. Aí você pode falar, mas o partido representa uma ideologia, mas isso no Brasil não existe. Os partidos são totalmente fisiológicos, não representam ideologia nenhuma. Falar nisso, nessa questão de ideologia, falando do documentário de vocês, tem muita gente ainda que fala, não, porque o Brasil Paralelo é um negócio de direita, não vou assistir porque é enviesado. Mas nos documentários de vocês também procuram as pessoas do contraponto, né? E como é que tá essa receptividade? As pessoas, elas estão indo? A pessoa que é mais de esquerda ainda tem esse preconceito ou já estão participando mais dos produtos de vocês? É um processo que vai, assim, demora, né? Aos poucos, assim, já tem gente de esquerda que conversa com a gente, já tem bastante até. Mas dá bom dia com alegria? Ou igual a nossa redação rápido. Aqui, ó. Só levanta a sobrancelha quando passa. Eu acho que assim, entende como um mal necessário. Na talvez, redação né? aqui a gente não tem bom dia, não. E aí vai ter os tipos de gente que conversa e tal. Esse documentário do Crise dos Três Poderes, talvez até o Lucas pode falar melhor, que entrevistou, mas acho que foi um passo importante. Várias pessoas que nós já tínhamos tentado conversar antes, Temer, fomos Nelson muito Jobim, bem recebidos. Aires Brito, o ministro Aires Brito, que é de esquerda, sabidamente, no sentido de posição, foi candidato ao PT nos anos 90, depois virou STF, etc. Nos recebeu muito bem, falou muito bem conosco, a gente incluiu lá. E quando eu até fiz um post sobre isso, nosso conteúdo é enviesado, essa crítica que acontece. Eu provoco uma experiência para quem pensa isso, tá? Assiste lá o nosso contraponto, nosso programa de entrevistas, que o nome deixa claro a intenção, com o Eduardo Bolsonaro. Um programa de entrevista com o Eduardo Bolsonaro. E olha o grau de incisividade e de parede que ele tomou nas perguntas que a gente fez. Todas as perguntas desconfortáveis, feitas pela esquerda ou por quem quer que seja, estavam lá na pauta. Não foi pauta branca, não foi pauta combinada. Assiste como o respeito que a gente trata pessoas de esquerda nos nossos documentários. Aldo Rebelo, no Cortina de Fumaça, ministro Aires Brito e outros tantos que já participaram conosco em documentário de cinema, etc. Assiste esse respeito. Pausa tudo isso e assiste a entrevista do Bonner com o Bolsonaro agora na Globo. Exatamente. E compara os dois. Perfeito. E me diz quem é mais profissional, mais respeitoso, mais imparcial. Boa. Faz esse exercício. É isso mesmo. Isso aí. Eu vi no teaser que vocês abordam que o Brasil tem o segundo maior congresso mais caro do mundo, perde para os Estados Unidos. Aí tem lá Lagosta. Vocês abordaram isso? Por que é o mais caro? Porra, é mais caro que a corte. Mais do que os Estados Unidos. O STF é mais... Não sei, saiu essa notícia? King Crab, eu vi uns lagostas grandes. Saiu a notícia hoje. Premiado. Né? Não, saiu uma notícia. Petrus, não sei se é verdade também. Cristal. Não, mas é muito caso. Não, diz que o Senado... O Senado não. Diz que o STF custa mais que a corte da Elizabeth. O STF. Emílio, o STF tem sala VIP. Não, custa mais caro. Custa mais caro. A gente que paga essas mordomias. Vocês abordam isso? Rainha, bicho. É isso, cara. Deixa vários documentários. Vai lá. Cara, um congressista brasileiro custa mais de 25 milhões de reais por ano em burocracia. Putz, miséria. Um congressista. Aí tu fala assim, o dos Estados Unidos é mais caro. É mais caro, mas eles têm 1/3 a mais de população e 1/3 a menos de representantes. E são muito mais ricos também. Entendeu? São muito mais ricos, 1/3 a mais de população, 1/3 a menos de representantes. Olha o que a gente tá falando. Com a população 33% maior, arrecadando muito mais dinheiro, eles têm 33% a menos de representantes. Então, e a moeda deles é o dólar, que é onde a gente faz essa pareação. A gente custa 20 vezes mais que o deputado britânico. 20 vezes mais. Então, mas vocês acreditam numa mudança? Não. Eu não tenho fé. De dentro pra fora, não. Eu não tenho fé nenhuma. Não, mas lógico. Quem tá dentro não vai sair. A reforma vem de dentro. Não, e tem um problema que é o sistema... Não, quando você olha as campanhas, o cara pode enriquecer perdendo.
Ou seja, é um fundão partidário que é a fundo perdido, o cara contrata o que ele quiser, a valores que ele quiser, com limites a mais de 1 milhão por deputado. É muito maior que o salário dele para perder. Então, quer dizer, o perdedor sistêmico às vezes enriquece. Vocês chegaram a abordar isso, porque as contas estão lá, né, no TSE. Claro. Essa é uma das grandes pautas. Esses deputados invisíveis que entram perdendo as eleições, legalmente ele ganhou a eleição. Sim. Mas ele não tem representação popular. É esse cara que tá lá votando fundão, cara. Então ele entra lá, ele aprova o dinheiro que vai vir pra ele fazer campanha na próxima eleição. É um negócio. Então, ele às vezes ganha mais na campanha Samidana, do que fora. Saminho. A gente é muito ingênuo. O povo que vota. Dúvida, e ainda mais agora porque apareceu o Jair. O Jair apareceu e o Jair deu um gás na eleição. O Jair é o cara responsável por a gente estar aqui, tem documentário de política. Esse negócio de política foi o Jair. Se não era o Jair, não ia estar ligando muito. Que ia ser lá o Geraldo contra o Lula. Aí você ia ficar lá, lembra do Aécio? Bandeira do Aécio. Tudo a mesma merda, tudo a mesma bosta. A gente vê agora. Só que aí o que acontece? O Jair deu o gás. Melou o jogo. Mas quando você entra lá, e a gente tem ideologia, a gente cai nessa ideologia. Porque a gente. Porque a gente quer o Brasil melhor, a gente acredita, a gente torce. A gente torce, é uma torcida. A gente compra a camisa da seleção. Só que lá em Brasília tem 2 portas. Quais são elas? Tem a porta da verba e a porta da ideologia. Chega a verba, a ideologia sai imediatamente. Pode ir lá, tem 2. É que tá escrito bem pequenininho. Arial 10. Na porta, lá em Brasília. Tudo é em Brasília, né? Mas a porta da verba é... Tem de ouro. É escrito pequenininho. Você não consegue ler. Você não vê. Os caras só te avisam, é a porta da esquerda. Só quando você entra é que você sabe. Tem a porta da verba e entra a verba, a ideologia. A ideologia vai pro saco. Já foi embora. Mas a gente não pode perder a esperança, né? Mas acabou. A gente não pode perder Agora, né? Não pode deixar de acreditar. A história é longa né, da humanidade construindo todos esses sistemas, e a nossa história é curta, quer dizer, dessa redemocratização, a história da República é relativamente curta aí. Então, acho que tem que ter esperança. Assim, mas é isso que eu queria perguntar pra vocês. A visão de vocês, fazendo o documentário e trabalhando nesse novo episódio, é uma visão um pouco mais otimista dentro dessa perturbação do Teatro das Tesouras que aconteceu, desse novo fenômeno que a gente está enxergando agora? Porque a esquerda prega muito a polarização é ruim, a polarização ela é pernóstica, ela não faz bem para a democracia. O desafio de quem faz documentário, no que é o nosso caso, é que a gente nunca pode cair na tentação de ser ideológico, ou seja, de propor coisas. Olha só que legal esse caminho, vamos por aqui. Sim. Não é o papel, isso seria de um movimento político, de um Oliver partido, Stone. sei lá. Não, exato. Oliver Stone adora fazer entrevistando o Putin. Né? Aquela coisa que chega no final do documentário, né? Michael Moore. Um puta documentário, isso acontece várias vezes. A gente não faz isso, a gente se esforça para não cair nesse erro. Mas tem vários documentários que tu vê, super análise, super legal, chega no final o cara, seria legal esse projeto aqui de lei. Então, até por isso a gente espera 4 anos para fazer o episódio da eleição passada. Isso que eu ia perguntar. Então, nesse sentido, o que a gente acredita? No que a gente é otimista? A gente é otimista que, com conhecimento, né, com uma análise comprometida, uma análise não enviesada, não ideológica, do que a história, do que aconteceu, a gente pode dar subsídio para as pessoas terem mais consciência, tomarem melhores decisões, seja no seu voto, ou seja as lideranças aí tomando decisão, conduzindo a sociedade. Então, esse é o otimismo. Mais conhecimento, sem ideologia, a sociedade vai ficar mais consciente e vai conduzir melhor aí o futuro do país. Perfeito. Esse episódio que eu ia te perguntar, vocês vão fazer esse daqui que está no dia 29, mas vai ter mais algum dessas eleições ou parou? Ou não? Porque vai ter segundo turno, vai ter o terceiro turno. 4 anos é um prazo difícil de prever, né? Do que vai acontecer. Mas esse episódio, ele fala das eleições passadas e o final, como todo episódio do Teatro das Tesouras, sempre dá um gostinho do momento atual. Então ele tem um gostinho do mas não tem mais nenhum em produção. Ele não é sobre as eleições, mas ele fala sobre o atentado ao Jair Bolsonaro em 2018. Porque a gente tem um programa investigativo de crimes e tal, que se chama Investigação Paralela. É muito legal, inclusive, tá lá na plataforma. Então sempre tem crimes envolvendo políticos e tal. Teve o assassinato da Marielle, enfim, tem um monte de coisa. E aí agora a gente está produzindo, que já estava previsto isso há um tempo atrás,
A gente conseguiu entrevista com o advogado do Adélio, conseguiu entrevista com várias pessoas que estavam ali no dia, os seguranças que estavam Isso tá lá, já é. Não, vai sair agora. Vai sair agora. Esse é bom, hein? Não tem final esse daí, né? Imagino. Não, mas não precisa final. Tem bastante inside information. Tem bastante inside information. Perguntas, esse aí vai estar lá. Bom, é o seguinte. Deixa eu explicar pra tu. Para assinante, você vai ter que assinar isso também. que é o problema. Passa é assim, a senha, né? Abre a mão, Emílio. Passa a senha aí. Véio. Custa 19 conto, 19 e tralalá. Mas ele vendeu. Vocês mentem. Ele vendeu a senha. Não, vocês mentem. Delari colocou no Mercado Eles Livre. mentem. Não, tá lá, não tá. Ele coloca, tem que colocar agora deixa eu falar sério. Deixa eu falar sério. Baixa no torrent. Deixa eu falar sério, porque eu sei que é bom, que eu peguei lá aquele que veio uma semana, depois eu descarto. Ô, louco. Você assina um mês grátis, né? Pega uma semana, semana. Aí você vai trocando a televisão. Tem 8 e-mails. Mas tudo bem, pode fazer que nem o Emílio. Entra lá, fica 7 dias, consome. Muda o e-mail. Depois sai fora. Não, mas entra pra experimentar, porque é legal, pelo sinal, agora falando sério. Tem os documentários que é a produção deles e tem também, é meio Netflix, porque tem uns filmes bons. Tem. E o bom dos filmes é que só tem filminho, ó. Curadoria fantástica. Não tem aqueles turco, aqueles filmes ruins. Porque indiano, né? Os iranianos. O indiano roubam na avaliação os indianos. A Netflix tá uma merda, hein? Vamos ser honesto. Uma série que não tem nada a ver. E aí você olha e fala, ai que ótimo, temos 10 lançamentos, tudo ruim. Lá tem uma curadoria. É legal. A gente já adotou esse posicionamento aí, né? A gente botou o slogan, aperte o play sem medo. E aí qual que é o nosso esforço? A gente não bota nem filme que tenha essa sujeirada ideológica, que hoje em dia tem muito, e também não bota filme ruim. Só filme bom. Só filminho bala. Só filme bom de assistir. Quem faz lá? Parabéns pro cara que escolhe. Tem uma sala de nerd cinematográfico. Que assiste filme. Viu lá? Vi, maravilhoso. Tem uma sala de nerd que passa o dia inteiro assistindo filme. Uma coisa importante que faz muita diferença. Não tem um filme que vai pra plataforma que não tem alguém da equipe que tenha assistido ele e selecionado. Parece meio óbvio, mas isso é muito raro, né? Porque o volume de filmes, muitos filmes tu vê a sinopse de que nem viu o filme, né? Porque você vê, né? Tem muita plataforma agora. Disney é uma porcaria. Disney é o pior do mundo. Porcaria. Caro. Você viu Disney? Você nem tem, né? Eu acho que eu não tenho Disney. Catálogo ruim, Paramount, só filme velho. Você tem que entrar ainda em si. E você paga, paga. E o Emílio, só aproveitando o gancho, hoje estreia um documentário muito interessante chamado Causa e Ordem, que é sobre a vida do Jordan Peterson. É verdade. Do Peterson do canadense. Um documentário sobre a vida dele. Do canadense. Que da hora. Exatamente. Estreia lá na semana passada estreou um filme muito bom que a gente comprou também, chamado A Vida dos Outros, que é uma história real de um cara que trabalhava para a Alemanha comunista. Mas teve um filme que foi pro cinema. Vai ficar falando. Já estourou. Inclusive é o filme que... Não é, eu tô aqui atrapalhado aqui que a minha plataforma tem chefe aqui. Então você entra lá, eu posso passar, @Brasil Paralelo no Twitter e tem lá a plataforma para você assinar, é brasilparalelo.com.br. Boa. Você baixa o aplicativo, né? Porra, parabéns, cara. Eu sou muito fã do trabalho de vocês. Vocês fazem um trabalho bacana. É muito legal ter uma plataforma brasileira que faz isso com categoria, que dá pra você comparar com as gringas. Isso é muito legal. Parabéns, man. A gente sabe que é difícil, custa caro e é um trabalho que merece o nosso aplauso. Parabéns, cara. Muito obrigado. Parabéns pelo sucesso do programa aqui. Putz, não, aqui não. Aqui não. Tá parecendo a Mauri Júnior. Bicho, aqui você não sabe, você não tem ideia do que é isso aqui. Vai lá, Zuzu. O Eré quer trabalhar com vocês, ele pediu aqui no WhatsApp. Eu vou fazer uma pergunta.